Glória a Deus. Amém, igreja? Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Somos gratos a Deus pela essa rica oportunidade, né? Porque eu aprendi que a oportunidade das nossas vidas, a gente não tem que perder não, tem que abraçar. Se Deus deu a oportunidade a você, abraça a oportunidade. Amém? Hoje eu vou deixar na meditação breve da palavra, que se encontra em Jonas. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jonas, capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Jonas, capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Amados, eu sou grato ao Senhor pela vida de cada um que aqui está. Sou grato ao Senhor porque essa semana teve o culto e eu senti falta da irmã Raimunda, do irmão André, da irmã Andréia, da esposa do William, da Roberta que está faltando o culto. Tem que dar um puxavão de orelha nela. É igual a aula na escola, né? A irmã Osmarina, o irmão Roberto e todas essas pessoas aí nós sentimos falta, o Marcelo, amém? E nós somos gratos ao Senhor pela vida dessas pessoas, amém? E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha aleluia. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e Tu ouviste a minha voz. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Senhor, aqui está a Tua palavra, Pai. Aqui está o Teu servo, que a igreja já orou, Senhor Deus, e eu creio, Senhor Deus. Através da Tua palavra, o Senhor vai falar nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o Teu nome, Jesus. Como todo mundo sabe, essa passagem de Jonas, ele foi um homem desobediente no início, né? Ele tinha um chamado dele profético, e Deus, ele usava Jonas de uma maneira sobrenatural. Jonas, quando ele ouviu a voz do Senhor, e o Senhor Deus disse a Jonas: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Quando Deus falou isso com Jonas, na mesma da hora, ele tremeu, sabendo que a cidade de Nínive era uma cidade muito pecaminosa. E eu acredito que ele não queria se contaminar com o pecado que estava naquela cidade. Então o que Jonas fez? Na desobediência a Deus, Jonas pegou e saiu da presença do Senhor. Não, Jonas não ouviu, não obedeceu a voz do Senhor. Ele fugiu para um porto na qual estavam navios ali, navios merqueiros, né? Navios que compravam ali na cidade de Nínive, Jope, que diga, né? E Jonas, ele foi até esse navio, pagou sua passagem, entrou no navio, se escondeu ali no navio, para não fazer o ídolo do Senhor. E hoje, na maioria das igrejas, pastor William, tem muitos que não querem honrar aquilo que o Senhor diz. Essa semana o estudo bíblico
Foi uma bênção. Estava falando sobre profetas. E eu estava ouvindo, quando o pastor estava falando, que tem profecias e tem profetadas, né? Nós devemos vigiar de muitas coisas que estão vindo pela aí. Que estão se levantando falsos profetas, adivinhadores, para dizer que ele sentiu de Deus. Não. Quando no tempo no passado, naquela época, Jeremias, Ezequiel, Isaías, ele dizia assim: assim diz o Senhor. Não é dizer assim, Deus falou comigo, não. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor dos Exércitos. Como o pastor falou realmente, devemos fazer prova do Espírito, se é de Deus, se é da carne. Porque há muitos que vêm aí no nome de Jesus falando que eu sou nada. É um falso mentiroso. O pastor também citou aqui, tudo que nós queremos está na palavra. Devemos ficar atento naquilo que as pessoas falam aí fora, dizendo que Deus falou. Se for de Deus, Deus vai testificar na palma dos nossos corações. Deus não é um homem para que minta, nem tão filho do homem para que se arrependa. Deus, ele não deixa o seu povo enganado. Engana-se quem quiser. Engana-se quem quiser. Então Jonas, ele recebeu o chamado de Deus para quê? Para levar até Nínive e anunciar a Nínive que a ira do Senhor está sobre ela. O que estava acontecendo em Nínive, Deus não estava se agradando. Deus, ele não se agradava com o que estava acontecendo em Nínive. Então Jonas, ele foi um escolhido, como vocês aqui são escolhidos. Deus, quando mandar vocês fazer, faça, obedeça a voz do Senhor. Não corra do chamado, porque aqui ainda há pessoas de Deus, pessoas tementes ao Senhor. Não fuja do chamado que Deus tem na vida de vocês. Pode ser para obreiro, pastor, diácono, missionárias, levitas da casa do Senhor. Não fuja do chamado, porque um dia esse chamado será cobrado. A fatura vem, e cada um vai prestar conta a Deus do que fez aqui nessa terra. Então Jonas, ele fugiu, ele pagou o seu transporte, ele pagou sua passagem, e ali ele desceu no navio e ficou lá no porão. Ficou quietinho lá. Enquanto o navio estava sendo cheio pelos mercadantes, os compradores de mercadorias ali próximo àquela cidade ali, ele já estava alojado dentro do navio, escondido dentro do navio, e achando ele que estava tudo certinho ali, maravilhoso. Quando o navio saiu do porto e andou alguns quilômetros, e Jonas aí, ele pegou no sono, e veio aquele mar revolto, e começou a chacoalhar aquele navio, jogando para um lado, para o outro, para o lado e para o outro. E ele se escondendo ali, dormindo, que diga ali. E de repente, cada um daqueles mercadantes ali, aqueles homens que estavam dentro do navio, começou a jogar sua mercadoria no mar, para que o navio ele não viesse afundar. E ali acordaram Jonas. Jonas, acorda. Ele levantou-se e disse: o que é que tu tens aí? Ele só arrumou a roupa dele, né? Arrumou a mochila dele, a mala, e mostrou ali o povo: qual é o Deus que você serve? E ele disse: o Deus Todo-Poderoso. Então clama ao teu Deus. Eu creio que quando ele subiu, ele clamou, mas Deus não ouviu. Então os homens aproveitou aquela oportunidade e jogou Jonas dentro do mar. E ali ele caiu, e quando ele caiu dentro do mar, veio um grande peixe. A palavra de Deus não disse se é tubarão, se é baleia, ou se é uma orca, qualquer coisa assim. Então a palavra de Deus diz que veio um grande peixe e pegou Jonas. E levou Jonas ao mais profundo do abismo. O mais profundo do abismo,
onde Jonas não queria estar. E ele ali estava ali, no mar, escuro, dentro da barriga de um peixe, e calado ficava, calado ele estava. Passou um dia, 2 dias, e Deus ali com ele. O bom disso tudo, que Deus ele não desistiu de Jonas, e Deus ali com ele e com Jonas, lá no profundo abismo. E quando Jonas ele orou, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Louvado seja o teu nome, Jesus. No ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lança-te, eu estou diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o teu santo templo. 6. E desci até o fundamento dos montes da terra, e encerrou para sempre com seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Então, quando ele clamou a Deus, Deus ali, como estava juntinho dele, disse: agora eu vou dar mais uma oportunidade a você. Deus pegou, mandou que o peixe subisse e chegasse até a beira do mar, e vomitaste Jonas de dentro dela. Jonas, quando viu aquela situação, que ele saiu dali vivo depois de 3 dias, ele olhou e disse: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor falou com Jonas pela 2ª vez: vá até a Nínive e fale para este povo que os pecados, a corrupção, o engano, o adultério, a mentira, o roubo chegou a mim, e eu vou destruir. E ele se tornou um profeta. Ele, para chegar até a cidade de Nínive, durava mais ou menos 3 dias. 3 dias ele já passou dentro da baleia, dentro do peixe grande, né? E se ele passasse mais 3 dias ali naquela cidade, andando para lá e para cá, ele não aguentaria. Então o que é que ele fez? Em um dia ele fez tudo. Saiu anunciando que Deus ia pesar a mão sobre a vida daquela cidade em 40 dias. O que me chamou a atenção dessa passagem foi que o rei de Nínive, aqui no versículo, em capítulo 3, versículos 6, 7, 8 e 9. Amém? Esta palavra chegou também ao rei de Nínive. Então ele levantou-se do seu trono, tirou-se de si as suas vestes, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisas algumas, nem se lhe há de alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de saco. Clame fortemente a Deus, converta-se cada um do seus mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do futuro da sua ira, de sorte que não parecemos. Amém? Então Deus ouviu até o clamor do rei. O rei não estava querendo morrer. O rei poderia armar um exército e dizer: não, vamos afrontar Deus, vamos nos armar contra Deus. Mas o rei não. O rei, ele sabia o poder do Deus de Jonas.
O rei, ele sabia. Ele largou a sua realeza, ele largou tudo para se vestir com roupa de saco. Quando a pessoa se veste com roupa de saco, é sinal de humilhação. A pessoa se humilha diante da presença do Senhor. E além de ele se vestir com roupa de saco, ele melou teu corpo todo de cinza. E ali ele fez um decretou ali naquela cidade, que ninguém comeria, ninguém beberia. Era o jejum, era tipo o jejum lockdown, né? Era o jejum lockdown, onde ninguém sai da sua casa, ninguém faz nada. Então aquele jejum forte. E todos ali atentos com aquele rei, todos ali atentos com o que Jonas falou. E esperaram ali 40 dias. E quando completou esses 40 dias, a palavra de Deus diz: Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado e lhe faria, e não fez. Deus se arrependeu. Está na minha Bíblia, né? Não sei se na Bíblia do Senhor está a mesma coisa. Como é que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que arrependa, né? Mas se ele se arrependeu, pastor, e agora? Estreitou, né? Ai, ai. A Bíblia interpreta a Bíblia. Vamos entender a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se Deus ele se converteu, se Deus ele se arrependeu, imagine a gente que fazemos qualquer coisa errada. Se a gente não pedir perdão, primeiramente a Deus, à igreja, né? Que às vezes a gente fala coisa que nem tem noção do que está falando. E aí quando a gente vai ver, já escapuliu. E se a gente não se arrepender, pedir perdão, é como eu disse no instante, né? A fatura ela vem. A cobrança vai ser certa. A cobrança vai ser certa. Então Jonas, ele criou aquela coragem. Eu tinha até preparado até um louvor, né? Que quando eu estava ali, estava ouvindo o louvor aqui do grupo. E aí, quando passou essa passagem aqui, que Jonas, ele estava no navio, estava lá tranquilo. Ele achando que Deus ele não ia ver ele. E aí eu cá comigo mesmo, eu trouxe por dias atuais um louvor que se diz assim: vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer. Eu quero viver algo novo. Amém? Então eu creio que no dia de hoje, Jonas ali deitado ali naquele navio ali, com a mão na cabeça, achando ele que não ia ter nada com ele. Então ele desafiou a Deus, né? Vem me visitar hoje aqui. Vem. Eu quero conhecer mais de ti. E aí Deus aí, está me tentando. E vai eu. Então vamos embora. Deus ele tocou tão somente naquele mar. Deus ele não pôs a mão dele toda, não. Ele só tocou. Tocou e ficou com o dedo só chacoalhando aquelas águas. E o sopro de Deus começou ali também. Uma ventania muito forte. E às vezes, pastor, tem gente que não aguenta não. Só um sopro de Deus, tem gente que cai. Às vezes Deus dá um sopro para levantar, ou para
livrar de alguma coisa. Mas a pessoa que é teimosa, a pessoa que não quer ouvir, nem ouvir a voz do Senhor, imagina o sopro. E quer pagar o preço, quer ver, quer ser que nem o crente Tomé. O crente Tomé, ele é aqueles que só acredita vendo, né? Que quando Jesus chegou para Tomé, disse: eu aqui, Tomé. Não, eu quero ver, tocar nas tuas mãos. Jesus, ele teve que abrir a mão e mostrar a Tomé que realmente ele era Jesus ali naquele momento. Então tem muitos crentes de Tomé, aonde ele não acredita na palavra do Senhor. Ele só acredita na que Deus mesmo. Vou falar da minha família, né? Minha filha mesmo falou uma coisa comigo. Eu falei com ela assim: minha filha, vamos lá para Brasília, pelo menos Deus vai abrir porta de emprego para você lá, que não sei o que, pá. Ela chegou para mim e disse assim: meu pai, não se iluda. Só se Deus, o próprio Deus, vier até aqui a mim e falar comigo. Caso contrário, o senhor vai morrer cansado. Diga amém. Eu só disse a ela: eu não vou desistir de orar por você. Eu sei que Deus está trabalhando na vida delas. Sei que Deus está trabalhando na vida delas. É pessoas que gostam de desafiar o próprio Deus. São pessoas assim que gostam de desafiar Deus. E eu vou tomar a luta dela para mim? Não, só vou orar. Até quando, eu não sei. No dia que Deus disser assim: agora é minha, deixa que eu ajo. Aí pronto, aí eu deixo na mão do Senhor. Ela não está fugindo? Tem muita gente que está fugindo do seu chamado. Muita gente aí está fugindo do seu chamado. Estão correndo de cima de púlpito, estão correndo de ser levita, estão correndo de ser missionário. Estão correndo de fazer o ídolo do Senhor. Por quê? Deus, ele ainda está dando oportunidade a muitos. Muitos estão negando. Não, eu não quero, eu não posso, não devo. Meu trabalho, minha escola, minha casa. Aí quando Deus pesar a mão, aí acaba tudo. Aí vem para estaca zero. Aí vem para a igreja orar, buscar e se converter. Aí Deus, pela finita misericórdia do Senhor, ele ouve do alto céu e perdoa, porque Deus é amor e longânimo. Deus é amor e longânimo, rico e misericordioso. E Deus, ele ama. Só que Deus, ele devolve, mas não devolve do jeito que estava na primeira vez. Ele devolve regrado. Tudo aquilo que a pessoa pediu, Deus abençoou, depois esqueceu de Deus. Aí Deus, amanhã depois, ele pesa a mão. A pessoa perde tudo, mas depois Deus restitui tudo, mas não tudo como era antes. Restitui um terço, para que ele não venha esquecer de novo do Senhor. É assim que Deus age. A pessoa pode ter riqueza, fazenda, iate, aviões, jatos, isso, aquilo, outro, mas se esqueceu de Deus, Deus, ele pesa a mão. Pesa a mão, fecha as portas, coloca no leito. O dono da casa lá, ele tem uma irmã que é enferma, essa irmã dele. E ele chegou para mim e fez assim: irmão Val, eu oro, minha esposa ora, que a esposa dele é pastora da Casa da Benção. Eu oro, minha esposa ora, os irmãos da igreja vão lá, ora. E aí, tal, e ela fica lá naquela mesma situação. Aí eu perguntei a ele: vem cá, você já perguntou a Deus? Você já perguntou a Deus se é para vocês orarem mesmo? Ou se é para ele agir? Porque tem coisas na nossa vida que não é o diabo que coloca, não. É Deus que coloca algo na nossa vida para que a pessoa venha chegar até a Deus. Mas se você deixar Deus trabalhar na vida dela, tudo muda. Deixa ela com Deus lá por um tempo. Deixe Deus tocar cada dia mais na vida dela, na saúde dela. Porque Deus, ele tem o jeito dele de trabalhar. E se a gente tomar aquelas causas na mão do Senhor, Deus, ele não vai agir nunca. Vocês vão passar anos e anos orando, e Deus não vai mover nem céus nem terra. Mas no dia que você disser assim: ó Senhor, está nas tuas mãos, aí sim, aí Deus, ele vai entrar e vai agir. Em caso contrário,
vocês vão orar, 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 orar e nada vai resolver. Né, irmã Raimunda? Então, Jonas, ele correu, mas não teve para onde correr, tem que fazer o ID do Senhor. O que mais interessante nessa passagem de Jonas é que quando ele fez tudo como Deus falou, como Deus falou para ele fazer, e ele fez tudo conforme eu queria a vontade do Senhor, o que me chamou a atenção foi que no final, Jonas, ele se irou com Deus e pediu a morte. Como é que pode um negócio desse? Depois de ter passado 3 dias dentro na barriga do grande peixe, saiu, fez a obra, viu que Deus fez o milagre, Deus se arrependeu de ter dito aquilo para ele, mandou o povo, todo mundo ficar tranquilo, que ele não ia destruir a cidade. Jonas, ele se irou e pediu a Deus a morte. Que está aqui escrito no versículo 4, né? Capítulo 4, versículo 1 diz assim: mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra, por isso que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo, grande e benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me morrer do que viver. Olha o que diz o 4. E disse o Senhor: fazeis bem, que é assim, e te irei. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se a oriente dela, e ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela, à sombra, até que veio o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma abordoreira, a qual subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfato. Assim Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Era um pé de abóbora, viu, gente? A aboboreira é um pé de abóbora. Amém? Eu creio que seja assim. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, a qual feriu a aboboreira, e se secou. E esta se secou, perdoe. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento, e calmou-se a oriental. Amém? O sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. Então desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me morrer do que viver. Amém? Então Jonas, ele falou, fez tudo aquilo que Deus ordenou na vida dele, mas no final ele não se alegrou com o que Deus fez na cidade de Nínive. E ele se irou com aquilo ali. Eu acho que ele queria que Deus destruísse a cidade e ninguém fosse salvo ali. Então, para que a cidade, já que a cidade toda foi salva, ele já fez a obra, fez tudo aquilo que Deus mandou. Então, o que Deus fez? Ele falou com Deus, pediu a Deus a morte, Deus feriu a cabeça dele, e depois Jonas, ele veio a falecer. É uma história meio complicada, viu, pastor? Em vez de pedir outras coisas, né? Pedir para viajar de novo, ir ali na Bahia, lá, né, irmão? Dá uma viajada ali, ó, Jesus, já que eu trabalhei esses dias todos aí em Nínive, agora eu posso dar outra viajada aí, deve ter algum navio aí no porto aí, eu vou escapulir. Já posso ir? Não, ele pediu a morte. Como é que pode? Né, William? Né, André? Como é que pode um negócio desse? Se é um candango da vida, um baiano aí, dia que tem gente já com férias já na porta aí, misericórdia. Pede a Deus logo: ai, Jesus, manda o recurso,
Mande dar passagem que eu vou viajar, ó. Vou largar a igreja aí na mão de um irmão aí. E ó, de uma irmã. E vou viajar, né, pastor? Glória a Deus. Amém? Então, amados, eu deixei outro versículo aqui, que se encontra no livro de Mateus 16, né? Mateus 16, do 1 ao 4. Vamos falar da incredulidade, né? A incredulidade do homem, até que ponto chega? As pessoas às vezes estão sentando na mesa com o Senhor Jesus, ele ceia com o Senhor Jesus, ele passeia com o Senhor Jesus, ele vê os sinais, prodígios e maravilhas acontecendo, Jesus curando, Jesus libertando, Jesus transformando, e mesmo assim, ele ainda tem dúvida daquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas. E eles são chamados de fariseus, onde diz assim, e chegando os fariseus e os saduceus para tentarem pedir-lhe que lhe mostre algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhe, quando é chegada a tarde, dizei haverá bom tempo, porque o céu estará rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu estará de vermelho, sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não sabeis diferenciar os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E o deixou e o retirou-se. Jesus, quando ele chegou até esse ponto, até esse nível aqui de dizer que o sinal de Jonas, do profeta Jonas, foi quando Jesus ele foi crucificado lá no Gólgota, local chamado Caveira, onde muitos, quando era crucificado, porque era marginal, era estrupador, pessoas de índole de mal conduta, né? Então, quando a pessoa era crucificada ali, morte de cruz, é porque era uma morte muito cruel. E quando Jesus ele falou a respeito dos sinais que Jonas ele, quando ele foi pego pela baleia, ele ficou 3 dias no mais profundo abismo. E Jesus não foi diferente. Quando Jesus ele foi crucificado, foi pendurado no madeiro, naquela cruz, quando ele acabou de morrer, ele desceu o mais profundo abismo, onde a Bíblia nos diz que ele foi lá e tomou a chave na mão de Satanás e resgatou os santos que estavam lá presos ainda. E é por isso que a Bíblia diz que ao 3º dia ele ressuscitou. Imagine o poder que tem o nosso Jesus de descer o mais profundo abismo, onde há larva de fogo, enxofre, reunião por cima de reuniões, em cima de reuniões lá de Satanás. E quando Jesus ele chegou lá, acabou aquela farra. Todos ficaram angustiados, tristes, porque Jesus ele morreu, mas foi resgatar o que estava lá, na mão de Satanás. 3 dias depois, como ele falou que ao 3º dia ele ia ressuscitar, ele já sabia o que ia acontecer. A autoridade, a autonomia que Deus tinha na vida de Jesus. E ali ele falou, ao 3º dia eu hei de ressuscitar. E assim se cumpriu a palavra. E está se cumprindo cada dia mais na nossa vida. Nós estamos vendo as coisas acontecer à luz da Bíblia. O que está escrito, está escrito. E ninguém apaga, ninguém tira. Aqui só vai acabar, as palavras de Deus só vão acabar quando a igreja do Senhor for arrebatada.
Quando o som da trombeta tocar, os que estão mortos serão ressuscitados, não é isso? A palavra de Deus diz isso. Serão levados primeiro, e os que estão vivos serão arrebatados. Muitos correrão para um lado, para o outro, para o outro, irão buscar igrejas. As igrejas podem estar com o portão aberto, portas abertas. Vão procurar uma palavra de Deus na Bíblia, não vai existir mais. Vão todas essas letrinhas aqui sumirem. Por quê? Não tem mais quem pregue, não tem como ler. A pessoa pode ter a graduação que for, pode ser eclesiástico, doutor da lei, ter boa leitura, ter bom conhecimento em outras áreas, mas se não tiver conhecimento bíblico, para nada adianta. Para nada adianta. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serei livre, não é isso? Tem que se libertar. Tem que conhecer a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Tem que se arrepender, tem que se entregar, tem que chegar até Jesus de qualquer jeito. Se não chegar, nada adianta. Muitos estão procurando falsos deuses, Deus aonde não há salvação, Deus aonde não há salvação. Uma certa vez eu falei que tem pessoas que tem tanto tempo na igreja, pastor, tanto tempo na igreja, mas fica idolatrando ainda aquelas imagens dentro de casa. Tem gente que chega, vem para a igreja, toma ceia, participa dos cultos, normalmente, mas quando chega em casa tem que acender a vela, tem que botar o caruru, né irmão? A gente da Bahia, a gente conhece esse negócio, né? Tem que botar o caruru, tem que acender aquelas velas coloridas, para as imagens lá, idolatrar a imagem. Ainda fala com ela: ó, eu estive na sua casa hoje, e falei com o papai do céu que você está assim, está assado, está assim, está assado. Mas a ira de Deus sobre a vida dessa pessoa um dia vai cair. Porque a Bíblia diz que devemos amar a um Deus e odiar a outro. Se é a pessoa que está dentro da igreja, da casa do Senhor, louvando, tomando ceia, fazendo a obra de qualquer jeito, então o que acontece? A ira do Senhor vai cair sobre a vida dessas pessoas. Vem a cobrança. E muitos vão se arrepender amargamente naquele grande dia. Deus ainda está dando uma grande oportunidade. Hoje teve um saidão na penitenciária. Eu estava passando ali pela estrutural. Aí vi aquela galera, todo mundo de branco ali, calça, jeans, esse negócio todo. E aí, como eu estou novo na empresa, né, botaram o braço e eu parei. Só que já entrou 4 logo. E aí, piloto, esse negócio todo aí e tal. Eu digo: rapaz, sou novato aqui, não vou dar carona não. E eu botei queixo mesmo. 3 passou, pagou, 1 ficou ali na frente. Aí pronto, fiquei ali conversando com ele. E no momento que eu estava conversando com ele ali, foi a oportunidade que Deus me deu de falar do amor de Cristo para ele. O momento que Deus me deu ali, foi aquele momento ali. Se 3 passou, 1 ficou, eu vou pescar esse. E aí eu comecei a falar a língua deles, na gíria. Ele falando, eu na gíria junto com ele. Eu comecei a falar junto com ele a mesma língua dele. Ele falando que tem 9 anos e 4 meses, vai sair agora em outubro, teve um saidão agora e tal, e eu comecei a falar da mesma língua que ele. E aí pronto, aí comecei a pregar o evangelho na gíria. Sobre a língua dele também, pronto. Ele disse: não, meu irmão, eu vou aproveitar esses dias que eu estou em casa, que hoje volta segunda-feira. Então busque a Deus enquanto é tempo, porque Deus está dando mais uma oportunidade a você. Possa ser que essa seja a última oportunidade da sua vida. Então busque a Deus enquanto é tempo.
Porque se Deus tirar o fôlego de vida sobre a tua vida, meu irmão, acabou. É a oportunidade, pastor. É aquela oportunidade que Deus me deu ali. A mesma coisa do colaborador que está trabalhando comigo. Eu estou brincando com ele, dando risada, tal, mas ele já percebeu que eu sou evangélico. Ele perguntou: Baiano, tu tem cara de crente? Eu digo: amém, graças a Deus. Aí disse a ele: hoje, vou para a igreja hoje, que eu vou pregar hoje. Vou deixar Deus me usar. Ele ficou olhando assim. Amanhã a gente termina de conversar. Amanhã está comigo. Aí eu vou aproveitar e vou falar do amor de Jesus para ele. Então são oportunidades na nossa vida que nós não devemos deixar passar. Se você vê ali um mendigo, se você vê uma pessoa ali precisando, porque muitas vezes as pessoas, um mendigo, um morador de rua ali, né, já foi evangélico, já pregou, já louvou, e sabe a Bíblia de cor e salteado. Se a gente chegar para ele e falar do amor de Cristo, de Jesus para ele, ele vai dar um estudo bíblico a gente. Pastor, tem gente que é conhecedor mesmo na palavra e sabe muito bem o que está falando. E aí, se a gente não aproveitar essa oportunidade e deixar passar essa oportunidade, porque Deus colocou você ali naquele momento, naquela hora ali, para falar do amor de Cristo Jesus sobre a vida daquela pessoa, amanhã depois o sangue daquela pessoa vai recorrer sobre vocês. Então, não seja um descendente de Jonas. Primeira parte, né? Seja descendente de Jonas na segunda parte. Faça aquilo que Deus mandar. Faça o ide com amor. Eu creio que Deus aqui, Ele vai soprar gente aqui desse ministério para outro estado, para outro país. Creio eu que Deus Ele vai soprar. Que Deus Ele tem compromisso não com o homem, mas sim com a obra dele. Se a pessoa não quiser ir, Deus levanta outro. Se a pessoa desse ministério não quiser ir, Deus vai levantar de outro ministério e vai levar. Então, se Deus dá a oportunidade de vocês sair daqui desse ministério para fazer a obra em outro estado, em outro país, abrace porque é de Deus. Mas primeiramente, ore e peça a confirmação ao Senhor, para que Deus Ele venha agir na vida de cada um. Amém? Peço que a igreja se coloque de pé e vamos orar em nome de Jesus.